Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, hoje eu tenho para vocês aqui uma história maravilhosa, uma história de milagre. Milagre que aconteceu em nossos dias. Milagres acontecem hoje ainda. Muitos milagres. Não são coisas do passado. Esse milagre se deu na Hungria. É um milagre histórico, registrado pela história, sobre o qual não há a menor dúvida. E aconteceu em outubro de 1956, enquanto as ruas de Budapeste estavam agitadas por manifestações revolucionárias do comunismo, entrando, invadindo a Hungria, etc. No âmbito de uma paróquia, desenvolve-se um dos mais belos episódios da resistência húngara ao regime ateu, porque o comunismo, a primeira coisa que faz quando ele toma um país é estabelecer o ateísmo. Né? Bom, eu vou continuar lendo aqui esse documento. Nele transparece todo o vigor da alma católica do povo húngaro, modelado ao longo de 1000 anos por um incontável número de santos. A quantidade de santos que tem na história da Hungria é absolutamente fantástica. Uma frágil criança enfrenta com firmeza a perseguição contra a sua fé infantil, mas já inquebrantável, e assim aniquila o adversário. O maravilhoso milagre que a seguir vamos narrar aconteceu em 1956. Transmitiu o próprio pároco, Padre Norberto, um dos últimos fugitivos das perseguições à igreja, que atearam fogo para queimar a seiva ardente das almas cheias de fé dessa sofrida nação. Aliás, não foi só lá que queimaram igrejas em todos os lugares que o comunismo é implantado, é uma barbaridade. Bom, então, vamos lá. Vai contar a história aqui de uma professora comunista, ateia, militante, e que o papel dela era destruir nas crianças a fé. Vamos ver. A professora Gertrudes, ateia militante, ensinava na escola da paróquia a serviço do governo ateu, porque o governo tomava todas as escolas, as paróquias, e colocavam agentes comunistas para ensinar as crianças. Todas as suas lições giravam em torno da impiedade e da negação de Deus, pois essa era a sua missão. Tudo lhe servia para difamar e ridicularizar a Igreja Católica. O seu programa de ensino era simples: arrancar a fé da alma das crianças e assim formar legiões de pequeninos sem Deus. Olha que coisa maldita, meu Deus, horrenda. As crianças, mesmo intimidadas, não se deixavam convencer com as zombarias da mestra. Coisa curiosa, Gertrudes parecia adivinhar quais eram as alunas que tinham comungado naquele dia, e eram as que ela mais perseguia. Olha, é uma espécie de discernimento diabólico que essa mulher tinha, onde ela via a alma que era pura, a alma que tinha recebido a Eucaristia. Uma tarde, a menina Ângela, de 10 anos, procurou o padre Norberto, pedindo licença para comungar diariamente. Muito inteligente, bem dotada, era a melhor aluna da classe e da escola. O sacerdote mostrou-lhe os riscos a que se expunha, mas ela insistiu. Olha que bonito o que Nossa Senhora, o que o Espírito Santo faz uma criança de 10 anos dizer. Ela disse assim: o senhor, padre, disse-me que eu devo dar bons exemplos na sala de aula e na escola. E para dar os bons exemplos, preciso de sentir-me forte na fé. Eu lhe asseguro que a professora não conseguirá apanhar-me em erro ou em dúvidas. Nos dias em que comungo, sinto-me mais fortalecida. E assim saberei como conduzir-me quando ela caçoar da igreja. Por favor, não me recuse o que lhe peço, senhor padre. Olha que lindo, né? Esse pedido. O padre Norberto então autorizou. E desde esse dia, Ângela passou a viver um verdadeiro inferno na sala de aula. Apesar de saber sempre as lições, qualquer coisa era pretexto para a professora implicar com ela. A criança resistia, mas ficava abatida a olhos vistos. A partir de novembro, as aulas passaram a ser autênticos duelos entre essa mulher ateia e a pequena aluna de apenas 10 anos. É de uma maldade sem nome, né? Aparentemente, a mestra triunfava e dizia sempre a última palavra.
Todavia, a sua irritação era tão grande que até o silêncio de Ângela a punha fora de si. Apavoradas, as outras crianças pediam socorro ao padre Norberto, que nada podia fazer. Graças a Deus, lembra ele, Ângela continuava firme na sua fé e a nós restava rezar e rezar com absoluta confiança na misericórdia divina. Pouco antes do Natal, a 17 de dezembro, a professora inventou um estratagema cruel, por onde esperava dar um golpe mortal nas, aquelas aspas, superstições que infestavam, fecha aspas, a escola. Então ela queria acabar com algumas superstições. E preparou a cena com todo cuidado. Naturalmente, a pobre Ângela foi a vítima. A cena merece ser contada por inteira. Vamos, minha menina, que fazes tu quando os teus pais te chamam? Ela disse, eu vou até eles, disse timidamente Ângela. Muito bem, tu ouves que eles te chamam e vais imediatamente, como menino obediente que és. E o que acontece quando teus pais chamam o limpador de chaminé? Ele vem, diz Ângela. O seu pobre coraçãozinho bate aceleradamente. Ela adivinha que tem uma armadilha por trás, mas não compreende onde isso vai parar. Gertrudes vai mais adiante. Os seus olhos ardiam como possuídos pelo fogo, como os de um gato quando se atira a um rato, contou uma de suas amiguinhas. Tinha muito má cara. Muito bem, minha menina. O limpa-chaminés vem porque existe. Fez-se um minuto de silêncio. A professora continuou. Tu vens porque existes. Mas suponhamos que os teus pais chamem a tua avó, já falecida. Achas que ela virá? Não, respondeu Ângela. Eu não penso isso. Bravo! E se eles chamarem o Chapeuzinho Vermelho? Ele virá? O que se passará então? Ninguém virá, porque são contos, respondeu Ângela. Ângela levanta os seus transparentes olhos e baixa-os imediatamente. Olhar para a professora lhe fazia mal, disse Ângela mais tarde com simplicidade. E o tremendo diálogo, um diálogo macabro, continua. Muito bem, diz a professora, com ar de triunfo. Acredito que hoje vais compreender tudo bem depressa. Vós vedes, minhas meninas, que os vivos respondem à chamada, e, pelo contrário, aqueles que não respondem não vivem ou deixaram de existir. Isso é claro, não é verdade? Sim, respondeu a classe em coro. Ora, façamos uma pequena experiência. Voltando-se para Ângela, mandou que ela saísse da sala. A menina hesita. Depois, levanta-se do banco e sai. A porta fecha-se pesadamente por detrás de sua figura dócil. E agora, meninas, chamem a Ângela, diz a professora. As meninas começam, Ângela, Ângela, gritaram 30 vozes infantis. Todos pensavam a sério que isso não passava de uma brincadeira, de um jogo. Ângela entra na sala, muito atrapalhada. A professora tenta moderar o prazer que ela já pressente na proeza de tanta habilidade e diz, então, estamos todos de acordo. Se chamais alguém que existe, ele vem. Se chamais alguém que não existe, ele não vem. E não pode mesmo vir. Ângela está aqui. Ela ouve, ela vive, e quando vocês a chamam, ela vem. Suponhamos agora, olha que macabro, suponhamos agora que você chame o menino Jesus. Ele vai aparecer? Alguém de vocês ainda acredita no menino Jesus? Faça um breve silêncio, depois algumas vozes tímidas respondem, sim, sim. E você, menina? Ainda acredita que o menino Jesus ouve quando você o chama? Ângela subitamente sente um alívio. Aí estava a armadilha que a professora tinha preparado. Com decidido ardor, ela responde, sim, eu acredito que ele ouve. Muito bem, disse a professora. Vamos então fazer a experiência. Agora mesmo viram como Ângela entrou quando a chamaram, não é? Se o menino Jesus existe, ouvirá a chamada de vocês. Então vamos, gritem todas juntas e bem alto. Vem, menino Jesus! Gritem 1, 2, 3 vezes, todas juntas.
As meninas baixaram a cabeça. Criou-se um silêncio pesado. E a professora explode num riso malicioso. Aí está onde eu queria chegar. Aí está a minha prova. Vocês não ousam chamá-lo porque sabem muito bem que ele não virá. Esse seu menino Jesus não virá. E se ele não as ouve, é porque não existe, como não existe o Chapeuzinho Vermelho. Isso porque ele é somente uma fábula ou uma história, e ninguém leva isso a sério, porque não é verdade. As meninas, assustadas e perplexas, ficaram caladas. Essa brutal e aparente sólida prova era um verdadeiro golpe rasgado nos seus corações infantis. É preciso nada compreender da psicologia infantil para não entender devidamente a impressão desses argumentos, que se baseavam numa experiência concreta. Uma após outra começaram a duvidar. E, de fato, se ele existe, por que não vem? Ângela estava de pé, pálida como a morte. Eu temia que ela caísse, disse uma de suas amigas. A professora, evidentemente, sentia um prazer mórbido pela confusão das crianças e por isso disse num ar triunfante: acabei com o odioso Deus. De repente deu-se o imprevisto. Num lance inspirado, Ângela dirigiu-se para o meio da classe. Seus olhos brilhavam como relâmpago e ela gritou: meninas, vamos chamar o menino Jesus, vamos gritar todas juntas: vem, menino Jesus! Num instante, todas se puseram de pé e, pondo as mãos em prece, com o coração repleto de esperança, começaram a gritar: vem, menino Jesus! Vem, menino Jesus! A professora não esperava essa súbita reação infantil. Retirou-se instintivamente, sem afastar os olhos de Ângela. Primeiro, um minuto de silêncio, pesado como agonia. Depois, uma vozinha pura diz de novo: vamos gritar mais uma vez. Foi um grito que faria cair os muros, contou uma das meninas. Medo, impaciência, dúvida por um tempo vencida, mas pronta a renascer. Sentido de solidariedade provocado pelo ardor de uma delas que se impunha como chefe. Tudo ali era evidente, menos a mais pequena hipótese de um milagre. Eu chamei, mas não esperava nada de especial, confessou Gisela, uma das amigas de Ângela. Mas foi nesse preciso momento que chegou a resposta do céu. Eis como contaram as meninas. Então aqui tem o próprio relato das meninas. Elas não olhavam para a porta, mas para a parede, diante delas, e nesse fundo branco, para a cara de Ângela. Mas, de repente, a porta abriu-se silenciosamente. Toda a luz do dia, como que se dirigia para lá. Essa luz tornou-se cada vez mais forte e tomou a forma de um globo cheio de luz. E, nesse momento, ficaram com medo, mas esse medo durou tão pouco que nem tiveram tempo de gritar. O globo abriu-se e apareceu nele uma criança encantadora como nós nunca tínhamos visto. A criança sorriu-lhes sem lhes dizer nada. A sua presença era de infinita doçura. As crianças já não tinham medo, só sentiam alegria. Quanto tempo isso durou? 1 minuto? 15 minutos? 1 hora? A respeito do tempo, os testemunhos são divergentes. Sabemos que, em casos de fenômenos de ordem sobrenatural, perde-se a noção do tempo. Foi o que aconteceu com elas. Em todo caso, a aparição não durou mais do que o tempo de uma aula. A criança estava vestida de branco e parecia um pequeno sol. Dela saía uma luz. A luz do dia parecia escura comparada com ela. Algumas meninas ficaram deslumbradas. Fazia mal aos olhos. Outras olhavam para o menino Jesus sem preocupação alguma. Ele não disse nada, apenas sorria e escondeu-se no globo brilhante que se fechou de mansinho. Pouco a pouco desapareceu. Desapareceu pela porta, que também se fechou sem que ninguém lhe tocasse. As crianças olhavam ainda para a porta, em verdadeiro êxtase, com o coração a transbordar de alegria. As meninas não conseguiam pronunciar sequer uma palavra. De repente, um grito feroz rompeu o silêncio.
completamente aterrada, atordoada, com os olhos fora das órbitas, com os braços erguidos e mãos na cabeça, a professora começou a gritar: ele veio, ele existe! E batendo com a porta, fugiu pelo corredor. Ângela parecia ter despertado. Disse apenas: vistes todas? Ele existe e agora vamos agradecer-lhe. Todas as meninas docilmente se ajoelharam e recitaram o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Depois saíram da classe, pois havia tocado a campainha para o recreio. Quanto à professora Gertrudes, internaram-na numa casa de loucos. Os comunistas devem falar: essa mulher está louca, vamos internar, que é o que eles fazem, né? As autoridades abafaram o caso e parece que Gertrudes nunca mais parou de gritar: ele veio, ele veio. Imagina essa mulher na casa de loucos gritando: ele veio, e assim foi até o fim da vida. Quanto a Ângela, terminou a escola e passou a ajudar a mãe. Na altura desse acontecimento, ela é a mais velha de uma família numerosa. Vejam, meus amigos, como é interessante a gente ver uma história dessas documentada, uma história recente, né, de um milagre estrondoso, e como isso nos faz ajudar a ter mais vida sobrenatural, mais vida espiritual, né? Eu considero que quando nós fazemos a nossa campanha de difusão do Padre Pio, contando milagres e milagres e milagres, nada mais é para que o mundo de hoje, tão carente de espiritualidade, tão carente de fé, veja de novo que os milagres existem, que os milagres podem acontecer, pode acontecer para qualquer um. E é isso que eu gostaria que vocês compartilhassem essa história, que vocês mandassem para todos os amigos, porque saber que é possível ter um milagre nos dias de hoje vai fazer bem para a alma de todos. E com isso eu encerro. Um forte abraço a todos e até a próxima.